Romanos capítulo 8, versículo 2. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos deu uma lei, amém? Uma lei, olha só, acima de todas as demais leis, a lei do Espírito de vida, amém? Romanos capítulo 2, capítulo 8, perdão, capítulo 8, versículo 2, tá? Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Capítulo 8, versículo 2, né? Porque por meio de Cristo Jesus, né? De Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Então Deus nos deu uma nova lei, a lei do Espírito de vida. Amém? Ele nos deu vida. Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor nos mostra também, Efésios 2, né, 1 em diante, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, olha a nossa condição, né? Versículo 3: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Amém? Forte, né? Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Essa era a minha condição, a sua condição. Você que já entregou sua vida pela fé ao Senhor Jesus, entendeu? E aí nós estamos aqui, na palavra, nós estamos revendo aqui, né? Como nós éramos antes. Qual era o nosso estado, né? Então, no capítulo 8, voltando para capítulo 8 de Romanos, versículo 2, porque por meio de Cristo, de Jesus Cristo, amém? Só por meio de Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, né? E da morte. Entende isso? Então, aí eu quero ir com você em João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Né? João 6, 63. Ó, João 6, 63, né? Deixa eu ver aqui. A palavra do Senhor nos diz aqui, no 63, ó. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Nada que se aproveite. Aí bem aqui, ó. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então a vida, ela está em Cristo. É dessa maneira que Deus nos faz viver novamente. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que ele nos resgatou. Né? Colossenses, vamos lá? Colossenses capítulo 1, 13. 13, Colossenses 1, versículo 13. Tá?
Achei aqui. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha aí, né? Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso foi feito na minha vida? Foi feito. Isso foi feito na minha vida, na sua vida, que entregou sua vida a Jesus pela fé. Amém? E hoje você é uma pessoa nova. Só que nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entrar para uma consciência. Amém? A consciência do Espírito. Porque senão, se nós continuarmos na consciência da alma, né, pensando como nós pensávamos antes, é isso que Jesus, a primeira mensagem de Jesus na Terra foi arrependei-vos. E arrependimento quer dizer mude a sua maneira de pensar. Entendeu? Então, se ele nos libertou, ele nos deu um novo espírito, como diz 1 Coríntios 2, versículo 12, ele nos deu um novo espírito, um espírito proveniente dele. Amém? Um espírito de vida. Glória a Deus. E nós vimos em João 6,63, por meio da palavra, esse espírito vem para nós. Entendeu? E somente os que creem, só os que creem. Jesus disse isso em João 6,64. Ele diz assim, ó, no 63 ele diz, o Espírito é o que dá vida, né? A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. E no 64 ele diz, ele afirma, né? Mas vocês não creem. Olha aí, vocês não creem. Né? No 65 ele diz que não pode, nós não podemos ir até Jesus se não for pela obra do Espírito Santo, se não for por Deus, se não for Deus nos enviando a ele. Porque a lei do Espírito e da vida está onde? Está com o Espírito Santo. Amém? Com o Espírito de Deus. A lei do Espírito da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. Entendeu? A lei do pecado e da morte continua ainda? Continua na vida de quem? Na vida daqueles que não creem. Então, a lei do pecado e da morte, ela vigora na vida daqueles que não creem. Por quê? Porque eu só vou ter vida eterna se eu me deixar, né? Me deixar entrar, se eu me levo, né? Se eu entro, se eu deixo, se eu permito, se eu quero, né? Entrar na lei, essa nova lei, né? Na lei de Cristo. Glória a Deus, que é a lei de vida. Glória a Deus, é o Espírito da vida. Então, ele diz lá em João, a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam, Deus deu o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Em Romanos 8, versículo 15, ele diz que versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, você já imaginou? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu sou brasileira, eu falo português. Então, eu não vou me esforçar para me falar, né? Eu já nasci, numa família que falava o português, né? Então, eu vou falar, como é que se diz? Fluentemente o português. Eu não vou me esforçar para me falar. Mas se eu nasci nos Estados Unidos, eu falo inglês, né? Aliás, eu nasci nos Estados Unidos e eu venho para o Brasil, aí sim, aí vai haver um esforço, né? Eu vou ter que me esforçar para me falar o português. Você está entendendo? Mas se eu pertenço a esta nação, né, ao Brasil, a língua nata da gente é português, entendeu? Essa é a nossa língua, entendeu? Então, da mesma forma, agora vamos voltar para a vida espiritual, a vida no Espírito. Então, você nasceu em Deus,
Deus te deu um novo espírito, entendeu? E ele diz na palavra dele, em Ezequiel 36, 27, né? O 26 ele fala: dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, darei a vocês um espírito novo, e farei com que andeis ou seja, darei a vocês um espírito novo, né? E o versículo 27 diz assim, ó: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Agora já não é você, já não sou eu, mas é Deus fazendo com que andemos nos estatutos dele. Amém? Então, o estatuto de Deus, a lei de Deus é que ele nos deu um espírito de vida. Glória a Deus. Esse espírito de vida está em Cristo, é Cristo. Amém? E hoje está na pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Eis a razão por que eu preciso orar em línguas. Amém? Por quê? Porque é natural da vida no Espírito. A língua estranha é natural, é do Espírito. Glória a Deus. É do reino de Deus. Então, todos que estão nesse reino precisam ser cheios do Espírito Santo, orar em novas línguas. Amém? Para que nós sejamos cada vez mais edificados em Deus. Jesus, ele orou, a oração fervorosa, mais fervorosa de Jesus acerca dos discípulos, né? Em favor dos discípulos, em favor de mim, de você. Vai lá, ele está orando. Depois, ele vai estar orando lá, né? Está lá a oração. Já ainda está escrito lá a oração de Jesus. João capítulo 17, né? Ele orava fervorosamente, declarando ao Pai, pedindo ao Pai que os discípulos fossem santificados na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você está entendendo? Então, se eu não me dedicar, se eu não quiser, se houver uma dedicação, um esforço, se tem que haver um esforço, uma dedicação, seja para que eu possa ter a palavra de Deus dentro de mim. Se tem que haver um esforço de mim, da minha parte, entendeu? Para mim mudar o meu linguajar, né? As minhas palavras com a minha família, com as pessoas que eu amo, ou com qualquer pessoa. Se eu tenho que me esforçar para me reagir da melhor forma, né? Da melhor maneira, da maneira que Deus se agrade, né? Com aquelas pessoas que me maltratam, né? Se tem que haver um esforço da minha parte, tem que haver um esforço que eu me santifique na palavra, que eu passe a amar mais a palavra de Deus, que eu passe a orar sem cessar, que eu passe a viver uma vida de comunhão, de comunicação com aquele que me deu o espírito de vida, entendeu? Com aquele que me deu o espírito de vida, que é Cristo. Amém? É Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele me deu o espírito de vida. Então, se tem que haver um esforço da minha parte, tem que haver um esforço para eu estar mais querendo muito mais da palavra, para que eu esteja mais desejosa e desejoso, né? Falando aqui com os irmãos também, né? Desejoso, que nós estejamos mais desejosos da palavra. Amém? Que nós estejamos mais desejosos da oração, porque isso nós vamos estar numa intimidade com o Espírito Santo. Aí nós vamos estar numa intimidade com aquele que nos deu o espírito de vida, com aquele que vai produzir cada vez mais vida em nós. Glória a Deus. Então, eu não vou, você viu só quem eu sou, quem você é, vamos lá, quem nós somos. Então, nós já somos. Ele nos tirou do espírito, né? Ele nos tirou da lei, né? Desse espírito, né? Do mundo. Ele nos tirou da lei do pecado e da morte. Ele nos livrou. E quem você é hoje? Então, essa consciência eu tenho que ter em todo o tempo. Então, na medida que eu me aproximo de Deus, na medida que eu tenho o desejo de estar na presença de Deus, eu vou entendendo, compreendendo, entendeu? Quem eu sou. E aí eu não vou precisar me esforçar para eu mudar o meu palavreado, para eu mudar a minha pessoa, porque eu já sou. Então eu vou agir de acordo com o que eu sou. Você quer agir de acordo com o que você é em Cristo, né? Mantenha uma comunhão,
entendeu? Mais íntima, mais forte com o Espírito Santo. Mantenha. Então, é por isso que muitos crentes, eles vivem uma vida religiosa, e a gente também, nós corremos esse risco, entendeu? De viver essa vida religiosa. Eu vou me esforçar agora, vou fazer de tudo para que eu mude. Eu vou fazer de tudo para que eu mude a minha maneira de falar, mude a minha maneira de... Não, você tem que fazer de tudo, sim, para você se alimentar da palavra de Deus. Você tem que fazer de tudo, sim, para você estar na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo em oração. Amém? Na presença de Deus em oração. Amém? Porque o Espírito de Deus é que vai levar a gente a orar até orar como convém, né? Como é certo, da maneira certa. É Ele que vai nos ensinar a orar. Então, nós queremos agir pela carne, nós queremos agir pela nossa maneira de pensar, entendeu? E nós não vamos muito longe, não, porque Deus não nos deu, olha só, Ele não deu uma mente natural, entendeu? Para que a gente possa nos relacionar com Deus, com Ele. A Bíblia diz até que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. O natural é natural, o espiritual é espiritual. Então, uma vida espiritual é uma vida, né, de uma pessoa, é uma pessoa que se dispõe, né, a viver uma vida de oração, uma vida na palavra, entendeu? Que se dispõe a querer muito mais a Deus, a ter fome de Deus, entendeu? Tem muitos louvores por aí, a gente até canta, né? E que a gente fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Como que Deus vai nos dar fome por Ele, entendeu? Se nós não quisermos estar na presença dele, se nós não quisermos ouvir a palavra dele. Não, ele não vem, essa fome ela não vem aleatória, entendeu? Ela não vem, não, é uma decisão. Se nós temos que tomar uma decisão, essa única decisão tem que ser, né, de desejo, de vontade de estar na presença de Deus. Não, eu decido, e é uma decisão, entendeu? É uma lei, né? É uma lei. O que é lei, né? O apóstolo Paulo ele fala isso. Na realidade é uma lei, né? Uma lei da decisão, né? Porque está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós vamos transformar, né? Nós vamos mudar tudo em nós, entendeu? E ajudar outros também a querer mudar. Isso só vai começar em nossas vidas a partir do momento que a gente comece a desejar a palavra. Porque para mudar a nossa maneira de pensar, entendeu? Para a maneira de pensar de Deus, onde é que está o pensar de Deus? Onde é que está a vontade de Deus? Você vai encontrar na palavra dele, né? Então, nós só podemos mudar nossa maneira de pensar, renovar nosso entendimento, né? Pela palavra de Deus. Então, tem que gostar da palavra, tem que amar a palavra, tem que desejar a palavra, né? E tem que haver uma decisão da nossa parte para isso, entendeu? É muito mais fácil do que a gente querer ser o que a gente já é, do que a gente se esforçar para ser o que a gente já é. É muito mais fácil. Entendeu? Então, nós só precisamos entrar para este espírito, né, de vida. Deus nos deu um novo espírito, nós precisamos entrar para ele. Ele nos deu um espírito de vida, tá? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, esse versículo eu uso ele como o versículo chave, né? Mas se você quiser mais outros, você pode ver Colossenses capítulo 1, versículo 13, entendeu? Você quiser mais outros, você pode ir em Ezequiel 36, 26 e 27, entendeu? Você quer continuar vendo mais outros, você vai ver Romanos capítulo 8, versículo 13, entendeu? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, olha só, voltando novamente, eu falei para vocês que nós iríamos ver quem de fato nós somos na Bíblia. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem você é? Quem você é em Cristo? O que Deus já te tornou, o que você de fato é, entendeu? Então, nós precisamos entrar para o espírito de vida, glória a Deus, andar no espírito, para quê? Para que nós possamos,
olha só, reagir, olha só, conforme o que nós já somos. Amém? Não há um esforço, não deve haver, não é um esforço para que você se torne, é um esforço para que você entre para este espírito de vida. Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 9, diz o quê? Da mesma forma que eu expliquei que a gente não pode se esforçar, eu não vou me esforçar para me falar o português, né? Entendeu? Eu falo português, por quê? Porque eu pertenço a esta nação. Você pertence a Cristo, amém? Você faz parte de Cristo, da nação, né? Eleita, povo escolhido, exclusivo de Deus, está aqui, ó. A Bíblia diz: pois vocês, versículo 9, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu achar aqui, tá? Capítulo 2, eu tô errada, eu que estou errada, gente, perdão, é 2, tá? Capítulo 2, versículo 9, por isso que eu não estava achando, né? Capítulo 2, versículo 9, tá? Vamos lá, vou achar, tá bom? Olha, vocês, porém, são geração eleita. Meu Deus, que lindo, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ei, você é isto aqui. Amém? Nós somos. Meu Deus, nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá, se eu já sou, por que eu vou me esforçar para me ser? Você está entendendo? Então, aí você vai em Gálatas, capítulo 5. Olha o que Deus nos orienta para que a gente possa chegar aí, né? Para que a gente possa agir, entendeu? Porque nós já somos. Então, Gálatas, capítulo 5, olha, eu vou mostrar aqui para você. Gálatas, capítulo 5, nos mostra o que nós devemos fazer. Amém? O que você deve fazer? Se você for criar uma série de hábitos, né, para você mudar, não, agora eu vou tratar a minha família dessa maneira, assim, vou me esforçar para me ser assim. Tá, e você se manter, né, nesse esforço, entendeu? Para que você mude a sua maneira de pensar, ou seja, a sua maneira de falar, entendeu? Não é melhor mudar a maneira de pensar pela palavra de Deus? Porque tudo vem do seu pensar, as suas reações vêm do que você pensa. Por exemplo, um homem casado ou uma mulher casada, né? Ela não vai para a cama com outro homem, né? O homem com outro homem, com uma mulher, né? Uma outra mulher e a mulher com outro homem. Não vai para uma cama com outra pessoa, entendeu? Se esse mal, se esse pecado, esse desejo não começa na mente, entendeu? Então é da mente que começa. Por isso que Jesus veio pela raiz logo, já falou pela raiz. Ele já disse assim: olha, mude a sua maneira de pensar. Quando ele diz assim, arrependei-vos. E o que significa arrepender? Arrependimento significa mudança da maneira que eu penso. Amém? Significa o que o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos 12, 2. Não se conforme com este século, mas transforme pela maneira de você pensar, pela renovação do vosso entendimento. Até porque quem vai nos dar o entendimento é o Espírito Santo. Amém? Por meio da palavra. Quando Jesus disse para o Pai, né? Clamou ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que Jesus disse isso? Você vai ver no mesmo capítulo, você vai entender por quê. Porque ele queria que a gente chegasse num propósito, chegasse num alvo, alcançasse um alvo. E esse alvo é se tornar um com Cristo, se tornar um com Deus. E ele diz assim, para que eles se tornem um conosco, como eu sou um contigo, Pai.
Então, você vai ver lá a oração de Jesus. Amém? Então, para que nós nos tornemos um com Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para que nós nos tornemos um com Cristo, nós vamos precisar, entendeu? É preciso que a gente entre para a lei do Espírito da vida. Eita, por quê? Nós vamos já ver. Segura aí, nós vamos já ver em Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8, 13, que aquele que anda de acordo com a carne, com os seus pensamentos carnal, né? Sua maneira de pensar, a Bíblia diz que caminha para a morte. Mas o que anda segundo o Espírito anda para a vida. Eita, tremendo, né? Então é isso que Gálatas 5 também nos diz, amém? Você está aqui, nesse momento, você está aqui desfrutando, se alimentando dessa palavra maravilhosa que eu sei que o Senhor, Ele trabalhou no meu espírito, Ele está trabalhando em mim, Ele está trabalhando em você também, com certeza. Gálatas 5, versículo 16, meu Deus, olha o que ele diz, ó, 16. Por isso digo, olha, a vida, está escrito na sua Bíblia, a vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, a palavra de Deus está nos orientando que é muito melhor a gente viver, né, pelo Espírito, muito melhor. Tá dizendo, vivam pelo Espírito. Por quê? Porque vocês não vão conseguir satisfazer os desejos da carne. Entendeu? Você quer parar, você quer barrar, você quer neutralizar os desejos da tua carne, é viver pelo Espírito. Amém? E como nós vimos ontem, na mensagem de ontem, né? O que significa comunhão? O Espírito de Deus, ele tem sentidos, né? O Espírito da gente tem sentidos, né? Assim como a nossa alma tem. O Espírito sente, o Espírito vê, o Espírito ouve. Você quer ver? Se você for em Apocalipse capítulo 2, não vai agora lá, mas eu vou citar. A Bíblia diz, enquanto Deus falava com as igrejas, Jesus falava com as igrejas, né? Ali, no fim de cada texto, ali, no fim de cada capítulo, você vê ele falando assim, ó. Quem tem ouvido para ouvir, olha só, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Esse ouvido aí é o ouvido físico? Não, não é o ouvido físico, senão todo mundo, né? Até os poderosos da terra ouviriam. Você está entendendo? Como diz 1 Coríntios 2, né? Que o que Deus tem para nós, né? Nem os poderosos da terra, desta terra, deste século, né? Nem os poderosos poderão saber. É revelado pelo Espírito, 1 Coríntios 2, versículo 7. É revelado em oculto pelo Espírito, 1 Coríntios 14, versículo 2. O que é revelado em oculto, em Espírito? É revelado todos os segredos de Deus para nós. Eita, você que não vai orar em espírito, você que não vai para a oração. Você está entendendo? Então a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O versículo 20 também, no capítulo 3, em Apocalipse, diz o quê? Eis que sou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Eita. Então, o Espírito fala, o Espírito sente, o Espírito ouve, o Espírito prevê, o Espírito se alegra, entendeu? O Espírito se entristece, então o Espírito tem sentidos, entendeu? Diferente dos sentidos da alma. Você entende isso? Então, por isso a Bíblia diz andar em Espírito, para que vocês não satisfaçam os desejos da carne. Amém? Porque o versículo aqui, o versículo ainda 16, né? E não satisfarão os desejos da carne. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Deus nunca vai te usar, entendeu? Nos teus pensamentos humanos, na tua maneira de pensar humanamente, naturalmente, Ele nunca vai poder te usar, entendeu?
por aí. Ele vai te usar se tu quiseres andar em espírito. Amém? Andai em espírito, pelo espírito. E na minha Bíblia está escrito assim: vivam pelo espírito. Melhor ainda a tradução aqui, ó. Vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? Então é diferente da gente, um crente, né? Da gente como crente, querer agora eu vou me esforçar, porque eu vou querer fazer de tudo para me agradar a Deus. Deus não vai usar esse método. Ele não quer, ele tá escrito na palavra dele que o método é viver pelo Espírito, não é viver pela sua mente, porque quando você declara, estabelece métodos, né? O seu próprio método de agradar a Deus, entendeu? É carnal, é um método pela carne. Isso chama-se religiosidade, entendeu? Então, os métodos pela carne é um espírito de religiosidade, entendeu? Então, Deus quer o método, olha só, o método que ele tem para você é que ele te dê um espírito de vida. Amém? O espírito da vida me libertou, me livrou, entendeu? Do espírito da morte. Amém? Do poder da morte, da lei da morte. A lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Então, não foi a mente humana, entendeu? Até porque Deus olhou essa terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer, entendeu? Então, ele não vai usar uma mente humana, entendeu? Então, e é isso que muitos crentes estão enganados. Basta ir na igreja, pensa assim, basta ir na igreja, já fui na igreja, estou satisfeito, olha, Deus agiu, Deus falou, Deus fez, mas cadê a sua comunhão? Cadê a nossa comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem sentidos, amém? Ele tem intuição, né? Os 3 sentidos mais importantes para você, olha só. Ele age pela intuição, pela comunhão e pela consciência, entendeu? Pela consciência. Quando Davi, né, permitiu que a arca fosse levada de qualquer modo, né, de um lado para o outro, tirada de um lugar, colocada no outro, e aconteceu a morte daquele, né, daquele homem que tentou segurar na arca, né, tentou segurar a arca e morreu, ele acabou morrendo. Davi, ele foi para Deus, ele foi buscar a Deus e Deus revelou para ele em espírito, né, no espírito de Davi ali, no coração, né, que é espírito, né, falou ali para Davi que, né, ele chegou ao ponto de reconhecer que ele errou, que ele fez tudo errado, entendeu? Então, quando nós agimos, né, é claro que você que entregou sua vida para o Senhor Jesus pela fé e vive para Ele, você sabe que muitas coisas que Deus tem falado no teu espírito, eu também, entendeu? Deus fala no nosso espírito, entendeu? E é muito claro, a gente pode perceber isso, entendeu? Mesmo pessoas que se converteram ontem, entendeu? Já começam pela intuição, o Espírito de Deus já começa ali a falar lá no coração. Agora você entende? Aí você vê pessoas depois de um tempo que se converteu, aí ela voltou atrás, né? Ela está agora vivendo a vida no mundo. Diz, nossa, fulano de tal era uma bênção. E tá. Ele teve experiências no Espírito, entendeu? O Espírito Santo falando, né? Por intuição, falando pela comunhão, às vezes que ele teve em oração, falando também pela consciência, entendeu? Mas acontece que a pessoa ela vai se deixando ser levada pela carne até o mundo tomar ela, até Satanás dominar, entendeu? E aí se vê novamente aquela pessoa embriagada, entendeu? Mergulhada no lamaçal de mundo, né? De pecado, entendeu? Novamente. Você está entendendo? Então, nós corremos esse risco de levar uma vida de modo relaxado, né? Não no sentido de que agora eu vou me esforçar, eu não posso relaxar minha vida, né, de comunhão com a minha família, eu tenho que fazer o certo, eu tenho que mostrar realmente Deus para eles, pelo que eu falo. Então,
A melhor coisa para que isso aconteça, de a gente ser uma bênção no meio da nossa família, ser uma bênção na igreja, ser uma bênção em qualquer lugar e ser usado por Deus, não tem coisa melhor do que a gente entrar para uma vida no Espírito. Amém? Viver pelo Espírito. Mateus capítulo 41, entendeu? Vamos lá. Não, 41 é o versículo, tá? Mateus capítulo 26, né? Nós vamos ver aqui que o Espírito Santo, ele quer o que o Espírito Santo, o que Deus, o que Jesus Cristo, amém? Que é a mesma pessoa, o que ele quer de mim, de você. Mateus 26, versículo 41, né? Então, como andar, como eu ter uma vida no Espírito? Mateus 26, versículo 41, a palavra de Deus nos orienta, tá? Eu vou ler aqui com você, tá bom? Mateus 26, estou chegando lá. Mateus 26, versículo 41. 26, 41. Vamos lá, né? Peraí. Aqui, ó. Vigiem e orem. Olha aí. Para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é? O que a Bíblia diz? A carne é fraca. O espírito está pronto. Por que o espírito está pronto? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz que o espírito está pronto. Deus te deu um espírito pronto, um espírito que provém dele, é proveniente dele. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? O que eu preciso fazer? Me esforçar para orar sem cessar. Esse é o esforço, amém? Como é que eu ando pelo Espírito? Como é que eu entro na lei do Espírito de vida, que já determina quem eu sou? Quem eu sou. A lei do Espírito de vida está determinando quem você é. Você é vida, você tem vida. Amém? Você é uma nação, você faz parte de uma nação santa, um povo escolhido de Deus, exclusivo, separado, para manifestar a glória de Deus. É através de você, através de mim, através dos filhos amados de Deus, que a glória do Senhor tem que ser manifesta na terra. Amém? Então, ele nos dá um encargo aqui, né? Vigiai, né? Vigiai e orai, né? Glória a Deus. Vigiem e orem. Algumas Bíblias falam vigiai e orai, tá? A minha fala vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Então, a gente não vai... aqui, ó, pela palavra, já cai a teoria, né? De dizer, não, fulano tal é salvo para sempre, pronto, né? Pode viver a vida do jeito que quer, entendeu? Não, eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso andar no Espírito, como diz Gálatas 5. Amém? Para que eu não satisfaça os desejos da minha carne, eu preciso andar no Espírito. E andar no Espírito é vigiar e orar. Andar no Espírito é meditar na palavra dia e noite. Andar no Espírito é ter comunhão com Ele. Comunhão significa o quê? Comunicação entre duas pessoas. Comunhão é isso. Amém? Entre duas ou mais pessoas, né? Você tem comunhão com o Espírito Santo, você vai ter comunhão com a igreja. Né? A Bíblia diz em Atos capítulo 2, né? Que a igreja vivia num espírito de comunhão. Essa igreja andava no Espírito. Quando se fala espírito de comunhão, né? Espírito Santo, porque é um espírito de vida, é um espírito de comunhão, é um espírito de intuição, é um espírito que age pela intuição, age pela comunhão e age também pela consciência. Ele vai falar na tua consciência. Amém? Ele vai te dar ali uma intuição. Não, isso aqui não é de Deus, não. Você está entendendo? Ele vai te levar a uma comunhão. O Espírito Santo vai te chamar para orar. Quando você deseja orar, pode ter certeza, é a comunhão do Espírito. Entendeu? E nós não temos que esperar só que o Senhor nos chame na madrugada, desperte a gente, entendeu? Não, nós temos que desejar isso.
Por que nós temos que desejar isso? Isso só vai acontecer na medida que a gente manter a nossa comunhão firme com o Espírito Santo. Entendeu? Uma comunhão mais intensa, uma determinação dentro de nós. Se tem uma coisa que nós precisamos nos esforçar, entendeu? Já que nós pertencemos ao reino de Deus, um reino de vida, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de prosperidade, de bênção. A Bíblia diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. É o reino de Deus, você está nele. Você só precisa manter a sua comunhão com ele, com o Espírito Santo, e você vai ver as portas abertas. Amém? Automaticamente isso vem para nós fluindo, porque ele diz na palavra dele: se vós permanecerdes em mim, né, as minhas palavras em vós, pedirei o que quiser, se vos será feito, né? João, capítulo 7, 38, a Bíblia diz que aquele que permanece nele, rios de água viva, olha, aquele que crê nele, entendeu? Como diz as Escrituras, a Bíblia diz, rios de água viva fluirão. Então você vai viver uma vida que flui. Amém? Você não vai viver uma vida que você vai se esforçar para fluir. Não. Você viver no Espírito, entendeu? Você vai viver uma vida que vai fluir em todo o tempo. Então a Bíblia diz isso aqui, ó: vigiai e orai. Amém? Para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só. Amém? Então, é a maneira de se pensar. Então, na medida que você vai buscando a Deus, compreendendo a palavra, entendendo a palavra, a tua maneira de pensar, olha só, vai mudando. A carne vai ter que se sujeitar à vontade do Espírito. Tremendo, né? Meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Aí você diz: é isso que eu quero para minha vida. É isso, eu tomo posse agora. Olha, nós não vamos mais adiante, né? Vamos encerrar aqui, tá bom? Mas fica aqui o desejo de completar essa palavra, né? Terminar, em nome de Jesus. E é avante, porque, entendeu? É uma cachoeira do amor, da graça de Deus derramada sobre nós, né? Através da palavra de Deus. Que bênção. Glória a Deus. Amém? Fiquemos com essa palavra. Passe a outros, envie a outros, tá bom? Compartilhe com quem você quiser, tá? Deixe o seu like aqui, tá bom? A vida no Espírito. E leve a outras pessoas. Faça um resumo dessa palavra. Tem várias pessoas que têm dado testemunho, têm feito resumo, entendeu? Dessa palavra, e levado a outros, compartilhado com outros. E a vida das pessoas está mudando. E muda mesmo, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, e hoje, será eternamente. Ele não mudou, Deus não mudou, a palavra é viva. Glória a Deus, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.